Ali também a gente consegue conferir um trechinho dessa obra ali na ponte, do lado de Juazeiro, Petrolina ao fundo. Bora conferir agora um ponto da região oeste, Barreiras, trecho urbano da BR-242. Trânsito também fluindo nesse horário, 11 horas e 46 minutos. Olha, o corpo de um idoso foi encontrado às margens do Rio São Francisco após dias desaparecido. A principal suspeita é que ele tenha se afogado. Tiago Santos, assim como nossos outros repórteres, já estão aqui posicionados para trazer alguns dos destaques de hoje, começando por esse, que é o assunto de Tiago Santos. É com você, Tiago, bom dia. Oi, Bia, muito bom dia para você, para os colegas repórteres e para quem nos assiste aqui no Bahia Meio-Dia. Seu Guilherme Barbosa tinha 73 anos. Ele era pescador e, segundo informações apuradas aí junto à polícia e familiares, tinha saído no sábado para pescar, não voltou para casa. O barco dele e o corpo também foram encontrados nas margens do Rio São Francisco, em Riacho Seco, comunidade da zona rural de Curaçá. Já já eu volto com os detalhes. Bia. Obrigada, Tiago. Se confirmado o afogamento, mais um alerta para a região norte, que já registrou vários nesse ano de 2026. Gabriel Pires, ao lado de Tiago Santos, chega para nos contar que um homem que baleou uma vítima no rosto e abdômen em um bar na cidade de Luiz Eduardo Magalhães foi preso fora do estado. Gabriel Pires, é com você. Ele continua preso em Taguatinga, no Tocantins, e deve ser transferido aqui para a Bahia, Bia. Muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. Ele foi preso ontem de manhã em uma articulação da Polícia Civil da Bahia com a Polícia Civil do Tocantins. Ele é suspeito de ter cometido a tentativa de homicídio de um homem dentro de um bar movimentado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia com todos os detalhes. É com você. E as imagens são fortes, né, Gabriel? Muito obrigada pelos detalhes. Agora a gente fala com o Luiz Gustavo Ribeiro, porque um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na BA-131, na zona rural de Campo Formoso, entre a sede do município e também o povoado de Lagoa Branca, na manhã de hoje. É com você, Luiz. Oi, Bia, um bom dia para você, para Tiago, Gabriel e a todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu há poucas horas na manhã de hoje na zona rural de Campo Formoso. Essas duas vítimas estavam em uma motocicleta que, segundo a polícia, colidiu contra um animal que passava pela estrada. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre esse acidente que deixou uma pessoa morta e outra ferida em Campo Formoso. Volto com você, Bia. Infelizmente, né, Luiz? Muito obrigada a você, a Gabriel, a Tiago pelas informações. A gente se fala já já. E ainda nesta edição do Bahia Meio-Dia, você confere uma campanha nacional de registro civil está facilitando o acesso a documentos em cidades da Bahia, como Juazeiro e Luiz Eduardo Magalhães. A ação oferece emissão gratuita de certidões e a regularização de documentos para a população em situação de vulnerabilidade social. Também vamos falar de saúde, um método contraceptivo considerado um dos mais eficazes do mundo. Começa a ganhar espaço na rede pública de saúde em Barreiras. O implante hormonal, que tem duração ali de até 3 anos, já está disponível para mulheres que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde. No esporte, estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Golden Run, corrida promovida pelo 29º Batalhão da Polícia Militar em Jacobina. E hoje, 14 de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Chagas, data criada para reforçar a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento aqui. A Aline Miranda já aparecendo para a gente, porque ela tem mais informações. É com você, Aline. É isso mesmo, Bia. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Daqui a pouquinho eu vou voltar nessa edição falando sobre esse dia de conscientização da doença de Chagas e também os atendimentos que estão sendo realizados. Para se ter uma ideia, aqui no Centro de Saúde Leonídia Aires, cerca de 2.800 pessoas com a doença são atendidas. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Eu volto contigo, Bia. Dia muito importante, muito obrigada, Aline, pelos detalhes. Esses e outros assuntos você confere já já, depois do intervalo eu estou aqui esperando você. Até já.
Passar pano assim é coisa do passado. Aproveita a promoção da Van e evolui essa limpeza. Mop Spray de R$ 79,90 por só R$ 39,99. Metade do preço, barato demais. Com função spray, limpa e higieniza todos os pisos. Fácil de usar, só tirar e lavar. Gira 360 graus. Mop Spray por só R$ 39,99? Corre aproveitar! A Van não tem crise para quem vende barato. No dia 9 de maio, na Batista do Brasil Church, em Barreiras, vai acontecer a Imersão Exer 2026. E quem vai estar conosco? Camila Barros, Eduardo Gonçalves e muitas mulheres com sede e fome da presença do Senhor. Você sabe aonde sua empresa quer chegar. E para ajudar você a não desviar de seu foco, conte com o Grupo MAP. Terceirize serviços de vigilância, limpeza, manutenção predial com profissionais qualificados. 11 horas e 53 minutos, o seu Bahia Meio Dia já está de volta com muita informação e com essa imagem linda de Correntina, no oeste do estado, rio passando ali para nos alegrar. Olha que imagem bonita, que a gente pega aí essa energia emanada pela cidade de Correntina, no oeste da Bahia, para dar continuidade à nossa semana que está só começando. Bora girar. E Botirama, também na região oeste, ponte ali ao fundo, que liga a cidade a Muquem do São Francisco, tempo aberto também, dia bonito nas duas cidades aí do oeste baiano, hora certa, 11 horas e 54 minutos. Agora uma ocorrência que chama a atenção no norte da Bahia. O corpo de um idoso foi encontrado às margens do Rio São Francisco, na zona rural de Curaçá, após dias desaparecido, infelizmente. Tiago Santos chega com mais informações e a principal suspeita, né, Tiago, é que ele tenha sofrido aí um afogamento. Polícia ainda investiga, mas é a principal suspeita, né, Tiago? Bom dia. Exatamente, Bia. Essa é a principal suspeita da Polícia Civil até o presente momento. Muito bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Segundo a polícia, esse fato vai ser confirmado ou não somente após o resultado da perícia. A Polícia Civil, obviamente, está aguardando esse resultado. A vítima desse suposto afogamento foi identificada como Guilherme Dias Barbosa, que tinha 73 anos de idade. Nossa equipe de produção apurou junto à Polícia Civil, que está investigando esse caso, através de informações que foram repassadas aí por familiares e também por pessoas da comunidade. Essas informações dão conta que seu Guilherme era pescador lá da comunidade de Riacho Seco, zona rural de Curaçá, aqui no norte baiano, e que ele havia saído para pescar justamente no sábado, no fim de semana. Porém, seu Guilherme não retornou para casa. E aí, obviamente, começou-se então toda uma mobilização na tentativa de encontrá-lo. O corpo do seu Guilherme Dias Barbosa, de 73 anos, só foi localizado ontem no início da tarde. De acordo com as informações passadas pela polícia, o corpo dele foi encontrado às margens do Rio São Francisco, especificamente numa comunidade conhecida como Fazenda Ilha Redonda, que fica dentro do distrito de Riacho Seco, do povoado de Riacho Seco, na zona rural de Curaçá. O corpo dele foi encontrado ontem por pescadores que estavam justamente nessa mobilização na tentativa, Bia, de encontrá-lo. Ainda não se sabe o que foi que causou a sua morte, mas o que leva a Polícia Civil a crer que de fato foi um afogamento por duas questões. O corpo dele foi encontrado justamente banhando no Rio São Francisco e o barco dele foi encontrado também às margens do Rio São Francisco, em outro ponto. Segundo a polícia, não há indícios aparentes, o corpo dele não tem marcas aparentes que possam indicar que ele possa ter sofrido violência, algum tipo de violência. Então, realmente, a polícia trabalha com essa hipótese de que ele foi vítima de afogamento. Mas, obviamente, as circunstâncias de como tudo aconteceu é o que vai ser, o que a Polícia Civil trabalha justamente para entender. O Corpo de Bombeiros aqui de Juazeiro chegou a ser acionado ontem, somente ontem, para essa ocorrência, para tentar aí encontrar o corpo de seu Guilherme. Porém, quando chegou lá, os agentes se depararam já com o corpo dele recolhido às margens pelos pescadores. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado, trouxe o corpo para o IML aqui de Juazeiro e a família
aguarda então a liberação. A delegacia segue acompanhando esse caso, a Polícia Militar também chegou a ser acionada para essa ocorrência, mas foram pescadores que acabaram encontrando o corpo de seu Guilherme Dias Barbosa, um pescador de 73 anos que morreu supostamente afogado nesse fim de semana aqui no norte baiano. Bia, volto com você no estúdio. Que tristeza, né, Tiago? Certamente ele devia fazer isso com frequência, né? Muito obrigada pelas informações e nossos sentimentos para toda a família desse idoso de 73 anos de idade. Agora uma ocorrência que chama a atenção também no norte da Bahia, uma denúncia. Moradores do povoado de Campestre, localizado a cerca de 10 quilômetros da sede de Pilão Arcado, no norte do estado, procuraram a nossa produção para reclamar dessa situação aí, olha, da barragem da comunidade. Eles cobram a reestruturação do reservatório, que, segundo os relatos, está com as paredes danificadas desde a última chuva forte registrada na região, além da necessidade de limpeza do local. Os moradores temem que novas chuvas agravem ainda mais a situação, comprometendo a capacidade de armazenamento e deixando a água suja e imprópria para uso. Eles afirmam ainda que a barragem também abastece outras comunidades rurais e é essencial, principalmente em períodos de seca. A água é utilizada principalmente para o consumo de animais, como ovelhas e cabras, além de atividades domésticas, como limpeza de casas e outras tarefas do dia a dia, sem uso para consumo humano direto. Entramos em contato com a prefeitura da cidade e a prefeitura informou que vai fazer a limpeza, também de reestruturação aí da barragem, garantindo a segurança desse reservatório para atender a população local, e a gente vai ficar de olho, claro, nessa situação. E olha, um homem foi preso, investigado por tentativa de homicídio em Luiz Eduardo Magalhães. Agora, a ação ocorreu na cidade de Taguatinga, no Tocantins, e contou com o compartilhamento ali de informações entre as forças de segurança dos dois estados. Gabriel Pires chega com mais informações desse assunto, e esse homem já possuía um outro mandado em aberto, né, Gabriel, de prisão. É com você, boa tarde. Condenação por um tráfico de drogas, viu, Bia? Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse homem foi preso ontem de manhã após um trabalho em parceria da Polícia Civil aqui de Luiz Eduardo Magalhães por meio do Núcleo de Homicídios em parceria com a Polícia Civil do Tocantins. Ele foi capturado ontem de manhã. A polícia conseguiu aí cumprir um mandado de prisão temporária contra este homem que é acusado de ter cometido uma tentativa de homicídio. A gente tem até imagens desse crime. Esse crime aconteceu no dia 8 de março deste ano, por volta das 19 horas, em um bar localizado na Rua Santana, no bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Nas imagens é possível ver que esse homem de amarelo, ele está sentado na mesa quando se levanta e do outro lado um grupo também se levanta. Esse homem de amarelo então saca uma arma que estava na cintura, aponta contra um homem de azul e atira contra ele 2 vezes. Uma das balas ficou alojada na parte bem abaixo do olho e outra atingiu a barriga desse homem de azul. O homem de amarelo, então, fugiu do local, não prestou socorro, também não se apresentou à delegacia de Polícia Civil aqui de Luiz Eduardo Magalhães. A partir disso, a Polícia Civil instaurou o inquérito para investigar o caso, ouvindo testemunhas, fazendo reconhecimento fotográfico e analisando imagens de câmeras de segurança e reconhecimento, como essas aí que a gente observa na tela. Essas imagens aí foram importantes para que o Núcleo de Homicídios aqui de Luiz Eduardo Magalhães fizesse o mapeamento e encontrasse esse homem aí que a polícia não deu a identidade dele, não identificou ainda porque o processo de inquérito ainda está em fase de conclusão. A Polícia Civil, então, fez esse trabalho de investigação, de monitoramento e encontrou esse homem lá em Taguatinga, no Tocantins. Ontem de manhã, as equipes daqui, juntamente com as equipes da Polícia Civil do estado do Tocantins, fizeram a captura deste homem. Ele está preso à disposição da Justiça, deve ser transferido aqui para
à Bahia, onde vai ficar preso temporariamente. Ontem eu conversei com o doutor Everton Damião dos Santos, ele que é o responsável pelo núcleo de homicídios da Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele afirmou que esse mandado de prisão é um mandado de prisão temporário e que ainda nesta semana o inquérito desta tentativa de homicídio deve ser concluído. A apuração da Polícia Civil aponta que o crime ocorreu em virtude de desentendimentos no dia anterior entre o filho da vítima e um amigo do autor deste crime. Ele deve ser transferido aqui para a Bahia. Bia, eu volto com você. As imagens impressionam ali o momento exato em que ele saca a arma num bar. Olha só, quanta gente nesse local, quanta irresponsabilidade, né? Ultrapassa isso, na verdade, porque é um crime acima de tudo. Muito obrigada, Gabriel, pelos detalhes. E olha só, um homem de 43 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas na tarde de ontem, no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães. Ele foi flagrado utilizando isso aí, olha, um disfarce de entregador para comercializar entorpecentes. De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Cerrado, a prisão ocorreu após denúncias indicarem que esse homem, vestido com uniforme de entregador e transportando botijões de gás em uma motocicleta, estaria usando essa atividade, na verdade, uma atividade, né, profissional de tantas pessoas, mas na verdade ele usava como fachada para a venda de drogas no modelo conhecido como delivery. Os militares encontraram o homem com invólucros grandes ali de cocaína, além de outros materiais como você acompanha na sua tela, utilizados no tráfico. Ao todo foram apreendidos 118 gramas de cocaína, uma motocicleta, balança de precisão, dinheiro em espécie e aparelhos celulares como você vê ali também, além de 2 botijões de gás utilizados, na verdade, para reforçar esse disfarce, cartão social e também documentos pessoais foram apreendidos. O suspeito e todo esse material foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, onde foram adotadas as medidas cabíveis. E hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Chagas. E o alerta é sério, viu? Quase 3.000 pacientes estão em acompanhamento na região oeste, a maioria em Barreiras, e é justamente na cidade que acontece uma ação para orientar a população sobre a doença. Por isso a gente vai para lá agora com a Aline Miranda, que traz as informações. É com você, Aline. É isso mesmo, Bia. Está sendo realizada uma semana de conscientização referente a essa doença aqui no Centro de Especialidades Leonídia Aires, que é onde acontece o atendimento desses 2.800 pacientes, referentes a 36 municípios aqui do Oeste, mas sendo que grande parte deles, 1.500, são aqui de Barreiras. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre essa programação e está aqui com a gente agora ao vivo é o diretor aqui da unidade do Centro de Saúde Leonídia Aires, Alessandro Souza. Boa tarde para você. Explica para quem nos acompanha a importância desse dia de conscientização quanto à doença de Chagas. Boa tarde. É um dia muito importante porque é um agravo muito comum aqui na região do Oeste e o programa especializado ele tem a ser referência aqui no tratamento desses pacientes. Hoje nós temos um número significativo de pacientes atendidos aqui e essa semana vem como um processo de conscientização para os familiares, para que as pessoas que não tenham o diagnóstico, mas que tenham um histórico familiar importante, possam procurar atendimento, possam identificar os sintomas que geram esse agravo no seu organismo e aí então passar a fazer parte do programa, ser atendido pelo processo de trabalho que nós desenvolvemos aqui e daí então ter a sua qualidade de vida estabelecida e evitar um mal maior com o processo não acompanhado que complica mais essa doença. A gente lembra que nesse horário de almoço ainda tem uma quantidade menor de pessoas, justamente porque alguns foram atendidos pela manhã, mas os atendimentos continuam à tarde também. Continuam. Nós temos atendimentos aqui na unidade de segunda a sexta-feira para o programa de Chagas. Nós temos uma equipe hoje médica em cardiologia, em gastroenterologia, uma equipe de enfermagem especializada para a doença de Chagas. E essa equipe, então, ela se torna referência para toda a região do Oeste. O paciente que tem o diagnóstico, o paciente que tem uma suspeita diagnóstica através do seu histórico epidemiológico, pode procurar a sua unidade básica de saúde. Toda a equipe da atenção básica ela é preparada para acolher essa demanda. E aí nós fazemos a regulação
manipulação desse paciente através de grupos de redes sociais. O enfermeiro do programa, então, vai fazer o agendamento e o paciente não precisa se deslocar aqui para fazer sua marcação. Ele vai ser encaminhado para cá apenas para o seu atendimento. E aí, no programa, nós vamos fazer todo o suporte que ele precisa, a marcação dos seus exames, dos procedimentos cirúrgicos que venham a acontecer. Mas essa semana, o nosso processo principal é de conscientização. É uma doença muito endêmica na nossa região do Oeste e a doença de Chagas ela é considerada algo negligenciado pelos órgãos públicos de saúde. E o nosso foco aqui é diminuir essas desigualdades, aumentar o acesso, dar possibilidades de qualidade de vida para os nossos pacientes. A gente agradece a tua participação, Alessandro, com a gente. E lembramos que, além dos atendimentos de rotina que são realizados aqui no Centro de Especialidades Leonide Aires, também estão acontecendo palestras e debates sobre o assunto na cidade. Eu volto contigo, Bia. Muito obrigada, Aline, pelas informações e também ao coordenador por explicar tão bem esse assunto. E olha só, a seguir, jovem de 18 anos é vítima de assalto seguido de esfaqueamento no bairro Alphaville, em Barreiras. Imagens impressionantes dessa criminalidade aí na cidade. Seu Bahia Meio Dia volta já. Kevin Hart vai descobrir que todo fim... Não me fala que a minha esposa morreu. Também pode ser um novo começo. Eu vou criar a Mad porque eu sou o pai dela e porque eu amo ela. Hoje, vocês vão superar isso, porque o Senhor tem um plano para vocês. Paternidade. Filme inspirado numa história real. Na sessão da tarde. É promoção de verdade na Azevedo Materiais de Construção. Treliça 6 metros por apenas R$ 32,90. E tem mais. Coluna armada 6 metros, só R$ 84,90. Preço baixo, qualidade e confiança. A Azevedo, aqui o consumidor sempre ganha. Lojas Vitor Preço e Variedades. Mercadoria direto da fábrica e importação. Se você não conhece, vem pra cá. Acima de 6 peças no precinho de atacado. Há mais de 20 anos em Barreiras, na Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville. Eita, vai ser um estresse lavar toda essa louça. Ô maninha, não tem estresse não. É só você usar o detergente Dragão. Sujou, usa Dragão. Usa, maninha. No Brasil, todo mundo tem um paraíso pra chamar de seu. E aqui no meu tem milhões de segredos escondidos nesse lugar. Chapada Diamantina. Então vou te levar comigo para turistar em Mucugê, essa joia histórica da Bahia. Depois a gente passa lá em Bicoara para fazer uma trilha com as paisagens exuberantes da força das águas da Cachoeira do Furacão. E finaliza com aquela relaxada, a calmaria das águas cristalinas da Fazenda Pratinha. Esses e outros paraísos do Nordeste você conhece sábado, aqui na tela da Rede Bahia. Meio-dia e 10 minutos, de volta com o seu Bahia Meio-Dia, conferindo novamente o trânsito na Ponte Presidente Dutra, que impressiona nos últimos dias. Esse horário, geralmente, a gente via grande pico ali, mas a gente tem percebido que o trânsito tem fluído nesse horário. Será que já é um reflexo dessa grande obra que acontece em Juazeiro ou ainda é cedo para dizer? Vamos continuar avaliando, nesse momento, seguindo aí nos dois sentidos, tanto quem sai de Juazeiro na Bahia para Petrolina e Pernambuco, quanto o inverso também está fluindo na cidade baiana. Bora girar? Agora São Desidério, na região oeste, dia bem aberto também na cidade, tempo firme, solzão ali, passando hoje dos 30 graus em São Desidério, na nossa região oeste, meio-dia e 11 minutos. Olha, minha gente, um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na BA-131 na manhã de hoje, na zona rural do município de Campo Formoso, no trecho entre a sede da cidade e o povoado de Lagoa Branca. Luiz Gustavo Ribeiro é quem acompanha esse caso e chega agora com mais informações. Infelizmente, né, Luiz, mais um acidente aí na região. É com você, boa tarde.
Oi, Bia. Pois é, mais um acidente grave envolvendo animais aqui na região norte do estado. Segundo informações da polícia, essas duas vítimas estavam em uma motocicleta. Eles estavam trafegando da sede de Campo Formoso em direção ao povoado de Lagoa Branca, que fica na zona rural, quando esse acidente aconteceu. A Polícia Militar informou que esse acidente foi uma colisão frontal com um animal que passava pela pista. Um homem morreu e outro ficou ferido. A vítima fatal desse acidente foi identificada como Ivanilton Ferreira Batista da Silva, de 42 anos de idade. Ele era morador da região. Esse acidente aconteceu há poucas horas na manhã de hoje, no trecho da BA-131, que fica entre a sede do município de Campo Formoso e o povoado de Lagoa Branca. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência. Segundo informações da polícia, ainda não tem muitos detalhes sobre as circunstâncias desse acidente, mas a polícia identificou que esses dois homens estavam nessa motocicleta quando eles colidiram em um cavalo que passava por essa estrada. O impacto foi tão forte que, infelizmente, o Ivanilton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo do Ivanilton foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica e foi encaminhado ao IML de Senhor do Bonfim. Segundo informações do IML, esse corpo ainda está sendo periciado, mas a previsão é que o corpo seja liberado ainda hoje. A previsão também é que o sepultamento do Ivanilton aconteça na região de Campo Formoso. Já o outro homem que ficou ferido, ele foi socorrido, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Campo Formoso, onde ele se recupera no momento. Nossa equipe ainda não conseguiu mais detalhes sobre o quadro de saúde desse homem, mas a informação é que ele segue na unidade hospitalar. Após essa colisão, que foi tão forte esse impacto, o cavalo também não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo após esse acidente. A polícia informou que a estrada chegou a ficar fechada temporariamente, mas para a retirada tanto da motocicleta quanto também do cavalo, e precisou isolar a área em certo momento. Apesar disso, não houve registro de um congestionamento mais intenso. A Polícia Militar informou que esse caso vai ser registrado na delegacia, então a Polícia Civil também deve continuar acompanhando esse caso. A Polícia Civil, inclusive, Bia, vai trabalhar para identificar a responsabilidade desse cavalo, né, de quem esse cavalo pertencia, né, quem era o responsável por esse animal. São casos que a gente acompanha bastante aqui na região norte do estado, inclusive tem operações do Batalhão de Polícia Rodoviária justamente para combater a presença de animais nas estradas, algo que é frequente, mas que não é para acontecer justamente por conta da vida das pessoas que ficam em risco, e com situações como essa que aconteceram hoje em Campo Formoso. Então fica o registro aí desse acidente que aconteceu aqui na região. Mais um acidente envolvendo animais, dessa vez um cavalo que passava pela estrada. Infelizmente essa moto não conseguiu desviar e acabou colidindo frontalmente com esse animal, e aí deixou uma pessoa morta e outra pessoa ferida. Volto contigo no estúdio, Bia. Ô Luiz, muito obrigada por todos os detalhes. A gente acompanha imagens aqui na nossa tela desse triste momento. Nossa solidariedade para essa família, nossos sentimentos. Torcida também para que o segundo homem fique aí bem, né? Ele que está internado. E a gente frisa aqui para você de casa, deixar animais soltos na rua é crime e também infração, tá? A prática é considerada omissão de cautela na guarda de animais, prevista no Código, inclusive, Penal, artigo 31, tá? E pode resultar em multas, apreensão do animal e responsabilização civil por acidentes ou danos causados a terceiros, como nesse caso aí, que infelizmente isso pode ter gerado aí, né, causado a morte desse homem. A responsabilidade legal, a gente lembra, é do dono, do tutor. Ele é responsável por qualquer dano aí que o animal causar conforme o Código Civil. A gente sabe desses riscos, animais soltos, especialmente em rodovias ou vias movimentadas, como nesse caso aí que o Luiz trouxe, causam isso aí, olha, graves acidentes. Inclusive, abandonar ou deixar solto também esses animais pode ser enquadrado como crime de maus-tratos, sujeito a penas mais severas, incluindo detenção. E a denúncia, você aí que perceber a presença de animais soltos, cavalos, enfim, como nesse caso, é possível denunciar, tá? O abandono ou animais soltos na Secretaria de Meio Ambiente do seu município, ou também fazendo um boletim de ocorrência na Polícia Civil para evitar casos como esse aí. E um homem foi preso por maus-tratos a animais em Juazeiro. Ele também vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Aves silvestres eram mantidas em cativeiro, que funcionava inclusive na casa dele.
4 pássaros silvestres e 3 gaiolas foram apreendidos. Ainda de acordo com a polícia, ele tentou fugir com a chegada desses agentes. Mais um alerta aí, especialmente para o nosso interior, para a zona rural. Infelizmente, é uma prática que a gente que é da região sabe que acontece muito, mas é crime, tá? E foi identificado o corpo de um homem encontrado morto ontem em Barreiras. A gente falou desse caso aqui ontem, no Bahia Meio Dia. A vítima foi encontrada caída de costas, com graves traumas na cabeça. E próximo ao corpo, havia um bloco de cimento que pode ter sido utilizado no crime. Gabriel Pires volta com esse assunto e traz mais atualizações para a gente. É com você, Gabriel. Boa tarde. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar esse caso, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A vítima foi identificada como Haroldo Jardim de Oliveira, de 56 anos. O corpo dele já foi necropsiado pelo Departamento de Polícia Técnica e liberado pelo Instituto Médico Legal para que a família possa ir fazer a despedida do Haroldo Jardim de Oliveira, de 56 anos. Ele, que era natural de Barreiras, infelizmente foi encontrado morto ontem, durante a madrugada, em uma área lá do município de Barreiras. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, ela investiga a morte do Haroldo, ele que foi encontrado na estrada do Vale do Amanhecer na madrugada de ontem. A Polícia Militar aponta que uma guarnição foi acionada pelo SAMU para atender essa ocorrência da vítima de apedrejamento. Chegando no local, a PM e também o SAMU constataram o óbito aí e confirmaram que esse homem estava deitado de costas no chão com traumas na cabeça provocado aí por um bloco de cimento que estava ao lado da vítima. A vítima ela não portava documentos oficiais no momento, por isso o corpo dele precisou ser removido pelo Departamento de Polícia Técnica e após esse trabalho aí a polícia conseguiu identificar o homem, Haroldo Jardim de Oliveira, de 56 anos. A suspeita é que ele tenha sido golpeado com um bloco de cimento na região da cabeça, o que provocou diversos traumas pelo corpo. A polícia e o SAMU constataram o óbito. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar o falecimento do Haroldo. Esse caso aí é tratado como um homicídio simples. As causas ainda serão apuradas pelas equipes da Polícia Civil. A Polícia Civil já está ouvindo testemunhas, buscando imagens de câmeras de segurança, também observando o histórico do Haroldo para saber se ele sofria ameaças para tentar elucidar todo esse crime. Um crime bárbaro que aconteceu ontem durante a madrugada em Barreiras, por volta de 5 horas da manhã. O corpo foi encontrado por populares que acionaram as equipes da Polícia Militar. A Polícia Militar, então, isolou a área, acionou o SAMU, que foi até o local, constatou o óbito. Já sem vida o Haroldo, o Departamento de Polícia Técnica teve que fazer o levantamento cadavérico e fazer o reconhecimento. O corpo dele já foi liberado para que a família possa ir fazer a última despedida. A Polícia Civil, ela instaurou o inquérito para investigar esse homicídio, está aí apurando as causas, as motivações e também tentando encontrar os autores. Qualquer informação que possa auxiliar a Polícia Civil na elucidação desse crime podem ser passada pelo Disque 190. Todas as informações aí são resguardadas para que essa investigação prossiga e a Polícia Civil consiga elucidar esse homicídio do Haroldo Jardim de Oliveira, de 56 anos. Bia, é contigo. Obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. É exatamente isso. Você aí que souber de alguma informação, você pode contribuir para a elucidação desse crime, acionando a Polícia Civil, como o próprio Gabriel já falou. Esse DISC é importantíssimo e você pode, inclusive, resguardar aí a sua identidade, não precisa se identificar e o anonimato é garantido. Olha, um jovem de 18 anos foi vítima de um assalto seguido de esfaqueamento no bairro Alphaville, em Barreiras. Isso na última sexta-feira, enquanto voltava do trabalho. Mas esses vídeos só foram divulgados hoje pela polícia. Criminosos o abordaram, roubaram seu celular e o feriram com uma faca no pulmão. A ação durou cerca de 40 segundos, tudo muito rápido. E foi registrada aí, olha, por essa câmera de segurança, que mostra também
que ele conseguiu se levantar e sair do local mesmo ferido, deixando a bicicleta para trás. O vídeo foi divulgado pela polícia apenas nesta terça-feira. O jovem foi socorrido e está internado no Hospital do Oeste com estado de saúde considerado estável, apesar da gravidade do ferimento, segundo a família. Imagens desse jovem aí. A Polícia Civil investiga esse caso e já a Polícia Militar disse que reforçou o policiamento na região. Moradores relatam também a insegurança frequente, nesse trecho aí, especialmente à noite, e apontam que o mato alto e a pouca iluminação facilitam crimes. A Prefeitura informou que mantém ações de multa para terrenos sem limpeza e que iniciou uma força-tarefa de limpeza e manutenção de espaços públicos após essa reivindicação aí da população, né, que veio após esse crime bárbaro aí na região, em Barreiras, próximo ali, né, de condomínios, enfim, bairro Alphaville. Ali as imagens a gente confere esse momento exato da ação que impressiona e, claro, preocupa a população. A Prefeitura respondeu aí que vai adotar, ou melhor, que já adotou essas medidas, e a Polícia Militar informou que reforçou o policiamento nessa região. Olha, minha gente, foi enterrado hoje, no povoado de Baixão dos Honoratos, zona rural de São Gabriel, o corpo da professora Bárbara Pereira de Souza. A gente falou também desse caso ontem no Bahia Meio Dia. Ela foi morta a facadas após tentar defender o pai durante uma briga, uma discussão ali que aconteceu no final de um campeonato de futebol amador da cidade. Lamentável esse caso. Luiz Gustavo Ribeiro falou sobre isso ontem e agora atualiza esse assunto para a gente. É com você, Luiz. Oi, Bia. Pois é, a gente tem acompanhado esse caso desde ontem. Aconteceu hoje pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, o sepultamento do corpo da professora Bárbara, que tinha 35 anos de idade. Esse sepultamento aconteceu no povoado de Baixão dos Honoratos, que fica na zona rural de São Gabriel, o mesmo local onde esse crime aconteceu. Um momento de muita comoção entre familiares e amigos da professora Bárbara. Segundo informações da polícia, o suspeito desse crime é um homem de 46 anos de idade. Ele foi preso pela polícia e passou por audiência de custódia na manhã de hoje. Esse homem segue à disposição da justiça. A Bárbara, ela morreu após sofrer golpes de faca. Segundo informações da Polícia Civil, ela estava assistindo um jogo de campeonato de futebol amador no último domingo com o pai e o marido. Durante esse jogo, o pai dela teria se desentendido com o suspeito, esse homem de 46 anos de idade. Eles acabaram discutindo e essa discussão evoluiu para uma troca de agressões. Depois dessas agressões, esse suspeito ameaçou o pai da Bárbara de morte, teria ido em casa, pegou uma faca e retornou para o local. A Bárbara, quando soube dessa situação, foi tirar satisfação com esse suspeito, houve uma nova discussão e aí esse homem acabou desferindo golpes de faca contra a Bárbara. A Bárbara ainda chegou a ser socorrida, ela foi encaminhada até o Hospital Regional de Irecê, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda ontem, na segunda-feira. Esse caso começou a ser investigado já também pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que logo após o crime, esse suspeito, esse homem foi identificado, ele foi preso, apresentado à delegacia e agora ele fica à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que ainda investiga as circunstâncias dessa ocorrência justamente para entender a motivação das discussões, entender o que é que pode ter motivado esse homem a ter desferido esse golpe contra a Bárbara e também entender o que é que motivou a discussão desse homem com o pai da Bárbara. A Bárbara, ela era professora da Rede Municipal de Ensino de São Gabriel. A Prefeitura de São Gabriel emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da professora e informou que amanhã vai acontecer uma caminhada pelas ruas da cidade por conta desse ocorrido. Essa caminhada é em sinal de protesto, pedindo também paz e alertando a população em relação à violência contra a mulher aqui no nosso estado. O Núcleo da Mulher de São Gabriel informou que ainda que esse caso seja enquadrado como um homicídio doloso, esse caso também reforça, também faz parte de um crime de violência contra a mulher, então reforça essa necessidade da população ter mais atenção sobre essa temática, viu, Bia? Fica o nosso abraço para toda a família da Bárbara. Volto contigo. Muito importante essa ação, Luiz, muito importante, ainda mais nesse momento em que a gente tem veiculado tantos casos de violência contra a mulher.
muito obrigada pelas informações. É muito triste ver essa situação, né? A falta de diálogo levando a crimes bárbaros como esse. Nossa solidariedade aí para toda a família da professora Bárbara. Olha, minha gente, mais de 100 câmeras de monitoramento com sistema de reconhecimento facial instaladas em Barreiras e em Luiz Eduardo Magalhães estão levando mais segurança para a população e dando mais confiança para os comerciantes também. É o que a gente acompanha agora na reportagem. Elas estão em pontos estratégicos onde o fluxo de pessoas é bem grande. São 3 modelos diferentes de câmeras que fazem o trabalho de vídeo monitoramento. As que têm capacidade para giros de até 360 graus, as usadas para reconhecimentos faciais e outras que identificam números e letras das placas dos veículos. Independente da função, todas ficam ligadas 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Da captação que é feita nas ruas, as imagens vêm praticamente em tempo real aqui para o SICOM, onde uma equipe de monitoramento trabalha simplesmente 24 horas por dia, fazendo a análise de tudo que é gerado aqui para o SICOM. Em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, as 2 maiores cidades da região oeste já têm mais de 100 câmeras funcionando. E isso tem ajudado, e muito, o dia a dia do trabalho das forças de segurança. Tem nos auxiliado bastante, né? Principalmente na captura de indivíduos procurados e de veículos que foram furtados e roubados. Então, nós temos aqui na nossa região, na região oeste, 65 câmeras aqui em Barreiras e 44 câmeras em Luiz Eduardo Magalhães. As equipes que fazem a análise das imagens se revezam em esquema de plantão para que a central de monitoramento funcione o tempo todo. A visibilidade das imagens permite que qualquer pessoa seja identificada com precisão. Até fugitivos da justiça que tentam se disfarçar para não serem presos. O reconhecimento facial ela tem tecnologia bem avançada e o erro é de 2%. Né? Mesmo a pessoa usando boné, né, chapéu, algum disfarce, ela pode reconhecer. Com o sistema à disposição, o trabalho da polícia também ficou mais eficaz. Com a tecnologia, está mais fácil identificar quem tenta se esconder da justiça por algum motivo ou culpa aparente. Nós temos a intenção de aumentar aqui em Barreiras, né, no LEM também, em outras regiões aqui próximas. Na região ali da Santa Maria, né, tem esse projeto também, justamente para maior capilaridade e maior auxílio. O reflexo disso é que as pessoas que trabalham no comércio se sentem mais seguras. Com o monitoramento frequente, ninguém escapa das lentes das câmeras, que permitem as identificações de dia e de noite em qualquer horário. Inibe muito, muito. A gente já teve casos aqui de suspeitas, né? E aí que a gente recorreu às câmeras e aí deu tudo certo, né? Que a gente tirou a dúvida. Além da segurança, né? Para o cliente, para a gente também. Acho que é super importante o monitoramento. E aquela história, quem não está fazendo nada de errado, não tem o que temer, né? Exatamente. Quem não vai fazer nada de errado não tem por que temer. E as consequências positivas não se resumem apenas a uma sensação maior de segurança e resolução de problemas. Até economicamente, as câmeras estão influenciando no dia a dia de Barreiras. É o que garante o presidente da CDL. Um ambiente mais seguro no comércio, ele é mais atrativo para novos comércios, para novos negócios. Quem vai buscar investimento, tanto na área comercial quanto na área imobiliária, vai buscar cidades mais seguras, porque ali ele vai ter a certeza que o seu negócio ele tem mais probabilidade de ser próspero. E que esse sistema avance ainda mais, né, em todo o nosso estado. Agora, uma ocorrência trágica no oeste da Bahia. Ontem falamos de acidente grave na região e hoje voltamos a falar sobre isso também. Um homem de 39 anos morreu após um grave acidente na BA-161, nas proximidades do povoado de Igarité, na zona rural de Barra. Gabriel Pires está com esse assunto e chega novamente aqui ao vivo com as atualizações. Como que tudo isso aconteceu? Gabriel, boa tarde novamente.
A vítima desse caso foi identificada como Gilberto de Santana Campos, de 39 anos, viu, Bia? Ele que infelizmente perdeu a vida ontem por volta das 19 horas na BA 161, próximo aí ao município de Barra. As informações que foram apuradas por nossa produção dão conta que o Gilberto, que estava na garupa de uma moto, indo ali nas proximidades do povoado de Igaraté, ele teria caído desta motocicleta. Ele, que trabalhava como pescador, seguia a rodovia quando teria aí caído dessa motocicleta e ficado no chão. Só que atrás do Gilberto e dessa motocicleta que ele estava, vinha uma carreta. Essa carreta então não conseguiu parar, não conseguiu frear, infelizmente atingiu o Gilberto. O condutor desta carreta não teria parado para prestar socorro à vítima, saiu do local, até o momento não foi identificado essa carreta. As equipes da Polícia Técnica, elas realizaram perícia no local e encaminharam o corpo do Gilberto para o Departamento de Polícia Técnica lá em Barra, onde foram realizados aí os procedimentos de necrópsia. A liberação do corpo aguarda a presença dos familiares e as circunstâncias desse acidente ainda serão investigadas totalmente para esclarecer o que aconteceu. A informação inicial que a nossa produção conseguiu apurar dá conta, que o Gilberto, que era pescador, teria ingerido bebida alcoólica antes do acidente. E essa ingestão da bebida alcoólica pode ter aí provocado o desequilíbrio e a posterior queda da moto, e depois o Gilberto de Santana, ele de 39 anos, ele foi atropelado por essa carreta e infelizmente perdeu a vida na BA 161, nas proximidades do povoado de Igaraté, no município de Barra. O corpo dele está no Departamento de Polícia Técnica, onde as equipes do IML já fizeram o trabalho de necrópsia e identificação, e aguarda a família fazer aquele procedimento de liberação, registro do óbito no cartório, para fazer então a retirada do corpo e o posterior velório e despedida do Gilberto de Santana, que infelizmente perdeu a vida ontem à noite na BA 161, nas proximidades do município de Barra. A apuração inicial dá conta que o Gilberto, que era pescador, teria ingerido bebida alcoólica antes desse acidente e, ao subir na moto, teria se desequilibrado e caiu no chão, sendo atingido aí por uma carreta. Bia, eu volto com você. Ô, Gabriel, muito obrigada pelas informações, nossos sentimentos para essa família e para a gente, o alerta sempre. Bebida alcoólica e estrada não combinam de jeito nenhum, e na estrada todo cuidado é pouco. A seguir, campanha nacional de registro civil facilita o acesso a documentos em cidades da Bahia como Juazeiro e Luiz Eduardo Magalhães. A ação oferece emissão gratuita de certidões e também a regularização de documentos para a população em situação de vulnerabilidade. O seu Bahia Meio Dia volta já. Qual o projeto que você ficou feliz por ter negado? Não posso dizer o nome, mas hoje... Você já negou uma personagem e se arrependeu porque a pessoa foi lá e fez muito bem? Já. Lady Night. Pizza, carne, batata frita e tudo que há de bom. Tudo isso na Air Fryer da promoção da Havan. Fritadeira Air Fryer Oven Philco 15 litros de R$ 1.199,90 por 10 vezes de R$ 69,99, sem entrada e sem juros. 15 litros, gigante, dupla resistência, esquenta mais rápido, revestimento que não gruda, pra assar até pizza, só 10 de R$ 69,99. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Vem pra Havan. Somos a Aço Express, distribuidora de aço com entrega rápida em toda a Bahia. Fabricação própria de colunas e linha completa no atacado. Treliças, cimento, arames e vergalhões. Qualidade, preço e agilidade que você pode confiar. Vem pra Aço Express. Brasil. Olha a gente de volta com o seu Bahia Meio-Dia, meio-dia e 37 minutos, ainda temos algumas informações, tá? Até 1 da tarde, muita informação para você. Conferindo agora outro trecho de Barreiras, oeste do estado, tempo aberto em Barreiras. Imagem linda também para inspirar a nossa terça-feira. Bora conferir outro ponto? Luiz Eduardo Magalhães, o verde ali ao fundo.
cidade que, como a gente sempre destaca aqui, né, leva e aumenta o PIB do nosso estado com essas grandes produções aí agrícolas na região oeste. Hora certa, 12h38. E olha, uma campanha nacional de registro civil está facilitando o acesso a documentos em cidades do nosso estado, como Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães. Essa ação oferece emissão gratuita de certidões e também a regularização de documentos para a população em situação de vulnerabilidade social. Uma ação muito importante que segue até a próxima sexta-feira. Confira na reportagem. Há mais de uma semana, Rosimeire perdeu o tio. Além de lidar com o luto, a dona de casa tem sofrido uma outra dor: não ter conseguido realizar o enterro do parente. A delegada disse que não podia liberar o corpo por conta que ele não tinha um registro. Caminhou a gente para a defensoria. Hoje mesmo a gente veio aqui conversar com o defensor, né, para tentar resolver. Pediu 6 testemunhas e, se não resolver, só um DNA. Uma realidade que preocupa é que cerca de 10% da população juazeirense não tem nenhum documento. Felizmente, hoje ainda é a nossa realidade, tá? Aqui no município, a gente tem em torno de 20 a 30 mil pessoas que não têm essa certidão. Qual é a prioridade de ter uma certidão? Com a certidão é que consegue tirar um RG, uma CNH, uma carteira de trabalho e ter a visibilidade para o governo, porque sem esse documento a pessoa fica indigente. E é justamente para garantir o acesso à documentação básica que o Conselho Nacional de Justiça realiza em todo o país uma campanha para emitir gratuitamente certidões de nascimento, casamento e de óbito. Muitas vezes a pessoa tem até uma certidão antiga em casa e não se atenta que precisa atualizar. Essa atualização da certidão é justamente para reforçar aos governos, aos órgãos, que essa pessoa existe. E principalmente hoje, nos dias de hoje, que existe fraudes, que existem falsidades de documento. Pela quantidade de gente em busca do atendimento em Juazeiro, dá para perceber que a demanda é realmente grande. Eu fui tirar a identidade, não consegui, mandaram eu vim tirar a segunda via do registro. Vim trocar minha identidade, que já estava vencida. Aí eu aproveitei que estava fazendo serviço aqui, né? Aí eu vim para trocar, eu e meu filho. E um recado importante, a orientação é que os interessados em procurar o serviço tragam qualquer documento, mesmo que ele esteja danificado, seja o RG ou o CPF, por exemplo, justamente para facilitar o atendimento. Uma ação extremamente importante, né, Gabriel? Pois é, viu, Tiago? A campanha nacional do Registro Civil é realizada em todo o Brasil. Em Luiz Eduardo Magalhães, a campanha Registre-se acontece no CRAS, no bairro Santa Cruz. Além dos serviços cartoriais, a iniciativa oferece também a atualização da situação eleitoral e regularização de benefícios sociais. A gente está fazendo as orientações quanto à alteração de prenome e gênero, a gente também faz a questão da orientação de reconhecimento socioafetivo, reconhecimento de paternidade. Todos os atos do cartório a gente dá as orientações iniciais e os atos que a gente pode realizar aqui imediatamente já fazemos. Para participar, basta procurar o ponto de atendimento. Por meio da Central Nacional do Registro Civil, é possível solicitar todas as certidões de qualquer lugar do país. Em Barreiras, os atendimentos à população estão sendo ofertados no CRAS 3, no bairro Vila do Sás. Eu vim tirar a segunda via do registro do meu filho, para ele poder tirar a identidade, né? Eu já fui 2 vezes, não consegui tirar e agora achei essa oportunidade de tirar, né? Aí eu vim para cá. Dona Maria veio fazer a correção no registro. Há 3 anos ela tenta a alteração, o que vai permitir a emissão de uma nova carteira de identidade. Não consegui, porque toda vez que tira, eu tenho 3 registros, mas os 3 registros tá tudo errado, sem o nome dos meus pais. A campanha segue até sexta-feira. Todos os serviços são gratuitos. O objetivo da campanha é combater o subregistro e também promover a cidadania plena e facilitar também o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, tudo por meio da oferta de documentos gratuitos. Márcio e Patrícia fizeram correções no registro para oficializarem a união. Fazer o casamento para nós estar na união estável, conforme a lei, né, de casamento, e com a família. E gratuitamente. A gente reforça para você que nessa ação é possível emitir a primeira via também no documento, tá? Primeira via, incluindo certidões de nascimento, casamento e óbito. Também estarão disponíveis atendimentos para correções de registros, alteração de prenome e gênero, reconhecimento socioafetivo e registro de nascimento tardio, assegurando na verdade, aí, a identidade legal dos cidadãos.
E olha, em celebração ao Abril, ou melhor, é isso mesmo, em celebração ao Abril Indígena, o Núcleo de Estudos da Saúde Indígena da Fiocruz Bahia realiza a segunda edição do evento Olhares sobre a Saúde Indígena, com atividades em municípios da região norte do estado. Por isso a gente vai para lá com o repórter Tiago Santos, que traz todas as informações. É com você, Tiago. Boa tarde novamente. Boa tarde, Bia. Pois é, a programação hoje está acontecendo em Paulo Afonso, amanhã vai acontecer em Glória e na quinta-feira em Rodelas. 3 cidades baianas aqui da região norte que tem uma população bem significativa, né, de povos indígenas, e essa programação, o encerramento vai acontecer na próxima semana aí na capital. É um evento que é aberto ao público, né, teve gente aí que se inscreveram previamente, mas quem tiver interesse em participar da programação pode ir tranquilamente. Essa programação ela acontece justamente com o objetivo, Bia, de dar visibilidade às discussões relacionadas aos povos indígenas, bem como aí fortalecer o diálogo entre os povos indígenas e comunidades acadêmicas, já que muitos estudos são realizados, né, que envolvem os povos indígenas, então é uma forma também de estreitar, de fortalecer esses laços. A abertura do evento aconteceu hoje, 8h30 da manhã, no Teatro Professora Maria do Carmo de Melo Brandão, lá em Paulo Afonso. É uma programação bem diversa que segue também ao longo aí da tarde, com atividades formativas que são voltadas também aos profissionais da saúde que atendem lá em Paulo Afonso. Durante o evento, o público vai poder, por exemplo, ainda conferir uma exposição fotográfica que apresenta um panorama visual do trabalho desenvolvido junto aos povos indígenas da Bahia. É uma forma também de ampliar o nosso conhecimento sobre a cultura indígena, e haverá também o lançamento de um livro intitulado Olhares sobre a Saúde Indígena, Imagens que Integram Pesquisa e Território. É uma publicação que reúne dados, registros visuais e experiências nos territórios baianos visitados. Como eu disse, amanhã a programação segue, só que dessa vez vai ser lá em Glória. A programação vai ser na aldeia Chucuru Cariri, no município de Glória, com atividades voltadas à divulgação científica e também educação em saúde. Na quinta-feira, dia 16, as ações seguem para a aldeia Tuxamã, que fica em Rodelas, fortalecendo também o diálogo entre as comunidades indígenas. Encerrando a programação, no dia 23 de abril, vai acontecer, como eu disse, lá aí em Salvador, no auditório da Fiocruz Bahia, o lançamento de livro e também outras atividades que fazem parte dessa programação. Tudo isso acontece neste mês de abril, porque é um mês dedicado aí aos povos indígenas. A data aí é dia 19 de abril, mas essas atividades elas precisam acontecer em vários dias, porque afinal estamos falando dos nossos ancestrais, né, Bia? Volto com você no estúdio. Exatamente, Tiago. Muito obrigada por todas as informações, elas são muito importantes. E olha só, agora a gente fala de saúde, tá? Um método contraceptivo considerado um dos mais eficazes do mundo começa a ganhar espaço na rede pública de saúde de Barreiras. Bora conferir na reportagem? Mulheres que pretendem usar o contraceptivo, que segundo os médicos é super eficaz, têm que ter entre 14 e 49 anos e não podem estar gestantes. Em Barreiras a procura ainda é pequena, porque as colocações começaram a ser feitas há pouco tempo. Mas o público que se enquadra nos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde é bem grande. A gente tem aí mais de 22 mil famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que são elegíveis, né, mulheres elegíveis para esse método. No Centro de Atendimento à Mulher, quem decide colocar o contraceptivo no braço precisa antes passar por uma triagem, explicando os motivos da decisão. A Letícia tem um filho só, mas por orientação médica decidiu colocar o contraceptivo. Ela tem restrições para poder engravidar de novo. Eu não posso engravidar, por isso que isso foi um método que o médico me indicou e vai ser bem melhor para mim. A colocação do Implanon foi bem rápida. Ela escolheu o braço esquerdo. A médica fez a anestesia local no ambulatório mesmo e em menos de 2 minutos o contraceptivo já estava colocado debaixo da pele. Tudo rápido e sem dor, com validade de até 3 anos. O forte dele é o quê? 3 anos de contracepção. Talvez deles, que a gente chama contraceptivo de longa duração, é o que tem assim
mais ação contraceptiva. Então, a falha é 0,05, então é pouquíssimo. Não depende do uso, tipo a pílula eu esqueci, ovulei e engravidei. Vai ficar colocado aqui no bracinho, não tem como essa paciente tirar. Então, assim, e é reversível. Quis engravidar, vão lá e tiro. A eficácia, segundo os especialistas, é superior a 99% e não existe possibilidade de rejeição. Assim que o método é implantado, ele já começa a liberar os hormônios que inibem a ovulação, impedindo que a mulher engravide, mesmo que tenha vida sexual ativa. É um método extremamente confiável, né? Já comprovadamente é o método mais seguro que existe, superando inclusive a laqueadura tubária. Para que fique bem claro, o método contraceptivo é apenas para prevenir a gestação e não contra doenças sexualmente transmissíveis. O encaminhamento das mulheres é feito pelos postos de saúde. São 53 unidades aqui em Barreiras. E depois de passar por os testes básicos, ela vem aqui para o Centro de Atendimento à Mulher, o CAM, onde é feito a colocação do Implanon, completamente gratuito. A estimativa da Secretaria de Saúde é que Barreiras já recebeu pelo menos 500 implantes desde que o programa começou a funcionar há pouco mais de um mês. Os agendamentos são feitos conforme procura nos postos de saúde. Após a colocação, a paciente volta ao CAM para ser avaliada num prazo máximo de 30 dias. Muito importante. Agora a gente fala de esporte. Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Golden Run, corrida promovida pelo 29º Batalhão da Polícia Militar em Jacobina. O evento, que já virou tradição no calendário esportivo da cidade, reúne atletas profissionais e amadores em um dia de saúde, superação e solidariedade. Na vida do subtenente Vitor Costa, a farda e o tênis de corrida caminham juntos há mais de 3 décadas. Para ele, o esporte vai além de um passatempo. Na verdade, é o combustível que mantém o militar em forma para os desafios da profissão. Entre treinos nas ruas e de fortalecimento, o próximo compromisso do atleta será na Golden Run, evento organizado pela Polícia Militar em Jacobina. A cada dia que passa, a cada edição que ocorre, vem mais pessoas, policiais de fora até, muitos, inúmeros daqui, e toda a sociedade em si, né, da região. E é gratificante estar correndo por um evento da instituição a qual eu pertenço. Esta será a terceira edição da corrida Golden Run em Jacobina e a primeira organizada diretamente pelo batalhão. A expectativa é reunir 800 participantes neste ano. Os atletas vão disputar provas de 5 e 10 quilômetros, passando por pontos conhecidos da cidade, como a Praça do Garimpeiro e a Avenida Beira Rio. Estamos aumentando o número de inscrições, saindo de 600 atletas agora para 800, né, baseado até nas experiências dos anos anteriores pela procura. As modalidades serão 5 e 10 quilômetros, conforme as 2 primeiras edições. Temos a modalidade que é aberta ao público em geral e aquela que é mais votada, que a gente tem chamado de forças de segurança, né, que passa pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, SMT. Todos os profissionais dessa área poderão correr em uma modalidade específica. A largada é aqui na Avenida Alomanto Júnior, né, em Jacobina, Barra Estação. A chegada será no próprio quartel da polícia, onde os corredores poderão aproveitar diversos serviços no pós-prova. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de abril. O evento não tem fins lucrativos e os valores arrecadados são utilizados para custear a estrutura da prova. Para participar, o interessado pode se inscrever online pelo site da prova, pelo WhatsApp, por meio do número que aparece na tela ou presencialmente na sede do batalhão. Mas a corrida da Polícia Militar não é só feita de superação física e momentos de lazer. O caráter social é indispensável no evento. Neste ano, a meta é arrecadar mais de 800 quilos de alimentos que serão doados para instituições sociais daqui de Jacobina. É uma oportunidade para exercitar a caridade, uma oportunidade para a gente também ajudar as pessoas, né? A gente colaborar. Com isso, a gente também ensina as pessoas que estão participando a ter esse exercício de caridade. O entusiasmo e a solidariedade têm influenciado muitos policiais. A subtenente Aide não tem a corrida como atividade recorrente, mas de vez em quando ela se desafia. A Aide já esteve em edições anteriores
e reforça que o clima de união é o que mais a motiva a participar. Foi muito importante, participei com a equipe com a qual eu trabalhava na primeira Golden Run, o pessoal de saúde, Caém e Mirangaba. Formamos um grupo, participamos em grupo. Foi um momento muito interessante porque corremos juntos, chegamos juntos. Demos a largada juntos e chegamos juntos. Fomos cantando o caminho inteiro, né? Cantando músicas e um apoiando o outro. Uma colega ficou um pouco para trás, voltamos para buscar a colega. O outro colega ia correr os 10 quilômetros, fomos atrás dele, trouxemos a metade do caminho para os 5, porque nós queríamos chegar juntos. Então, assim, foi muito tranquilo e nós conseguimos extravasar ali todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Descarregamos tudo naquela corrida. É isso que o esporte faz. Agora Danilo Ribeiro adianta pra gente alguns dos destaques de hoje do GE. Confira aí. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia, meio-dia. Todo mundo tem uma excelente terça-feira. Amanhã, 11h30 da manhã, tem um julgamento importante no STJD. Vocês lembram daquele jogo do Bahia contra o Palmeiras, que o adversário ganhou por 2-1, naquele lance polêmico de arbitragem, que teve um braço ali do Gustavo Gomes em cima do David Duarte. No segundo gol do Palmeiras, o árbitro acabou não marcando nada. Aí, no final da partida, foi aquela reclamação de arbitragem. Pois bem, isso pode render punição para o técnico Rogério Ceni, para o diretor de futebol do time, Cadu Santoro, e também para o zagueiro David Duarte. O julgamento é amanhã de manhã. Cadu Santoro pode ser punido com 15 até 180 dias de punição. O Rogério Ceni pode pegar de 1 a 6 jogos de punição e David Duarte pode ter uma multa de até R$100 mil e, além disso, pegar de 4 a 6 jogos de punição. Mais detalhes sobre isso você acompanha em ge.globo/BA. Bahia faz sua preparação nesse meio de semana visando o jogo contra o Flamengo, confronto direto. As duas equipes estão ali com 20 pontos e o técnico Rogério Ceni, pela primeira vez desde que chegou ao Bahia, cumpre uma suspensão automática. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e o Charles, o francês, o auxiliar técnico, Charles Rembert, é quem vai comandar o time à beira do campo. Falando do Vitória, o Leão amanhã encara a equipe do Piauí pela Copa do Nordeste. O Vitória está em segundo lugar no grupo, depois de uma estreia ruim contra o Botafogo da Paraíba, venceu 2 jogos seguidos. É o terceiro jogo seguido do time no Barradão e o técnico Jair Ventura, em entrevista, já disse que deve poupar alguns jogadores. Não significa dizer que necessariamente vai colocar time reserva, mas aqueles atletas que estão mais desgastados tendem a ser poupados para o jogo muito importante do final de semana contra o Corinthians, também no Barradão. Mais detalhes daqui a pouco no Globo Esporte. Estou te esperando. É logo depois do Bahia meio-dia. Valeu, Danilo. Bora conferir agora como fica o tempo nas regiões norte e oeste com Camila Oliveira. Oi, Bia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha nessa terça-feira. Temos previsão de chuva só para a faixa leste, que é no litoral da Bahia, para quem está mais pertinho do mar. Se acontecer no interior do estado, é de forma pontual e passageira. O sol está predominando aí no oeste e também no norte da Bahia, aparecendo entre algumas nuvens na divisa com outros estados do Nordeste. Aí sim, a gente pode ter uma chuva aparecendo para vocês. Trazendo a previsão para Rodelas, que é exatamente nessa faixa que eu falei, pertinho da divisa da Bahia, 31 graus de temperatura e pode escapar uma chuva, são esperados 3 milímetros. Não deve chover na região de Central, onde a temperatura bate 31 graus. No oeste baiano, temperaturas mais amenas, ainda bem, já é o outono de vez, dando as caras, mesmo com o sol mais presente, 30 graus de máxima de previsão para São Desidério, sol entre nuvens também para Canápolis, onde é igual a temperatura máxima prevista, por enquanto, sem previsão de chuva, tá? Ao longo da semana eu passo aqui também para atualizar as informações do tempo para vocês. Até mais! Valeu, Camilinha. Atenção você aí, atletas e amantes do esporte, tá? Barreiras vai sediar a tradicional corrida de Tiradentes, promovida pela Polícia Militar da Bahia. O evento acontece no dia 26 de abril e já está com 80% das vagas preenchidas, restando ali cerca de 200 inscrições ainda. A repórter Aline Miranda tem os detalhes para a gente, explica tudo agora. Quem pode participar, Aline, é com você.
É quem tiver vontade de participar e disposição, viu, Bia? A verdade é essa. Por quê? Porque Barreiras tem aquele clima que a gente costuma dizer que é bem peculiar. Muito quente, umidade baixa. E nesse período ainda ajuda, porque tem vento. Como você disse, ainda tem cerca de 200 vagas disponíveis. São 3 modalidades. Mas que vai trazer todos os detalhes para a gente, explicar direitinho como que faz para fazer a inscrição, é o major da Polícia Militar, o Paulo Rego. Ele que é o subcomandante aqui do 10º BEIC de Barreiras. Paulo, boa tarde, Major, para você. Explica para quem nos acompanha como que funciona essa inscrição e a importância dessa corrida que já é tradicional aqui na cidade. Primeiro, agradecer a oportunidade que a TV está dando aqui, né, e dar uma boa tarde a todos os telespectadores aí. Né. A Corrida Tiradentes é uma corrida tradicional, é a 14ª, né, Corrida Tiradentes. A inscrição desse ano ela pode ser feita pelo site, né? Aliás, é o principal modo de inscrição, o site, o Best Eventos, né? E todo mundo lá pode se inscrever aí na Corrida Tiradentes. É isso, é um evento, né, que marca aí, né, não só como um evento, mas em si aliás, um evento, né, que não envolve só corrida, mas também envolve toda uma parte lúdica, né, que acaba crescendo e a gente transforma isso aí em um evento que envolve crianças, envolve música, envolve tudo isso aí. São 3 modalidades, a gente vai ter esse ano 3 quilômetros, 5 quilômetros e também corrida para kids, né? Exato, tem a corrida kids, que são 800 metros, que são para as crianças. Tem aquele pessoal que gosta de andar, né, que aí a gente tem um percurso de 3 quilômetros. E a gente tem também, né, que é o nosso principal foco, que é a corrida de 5 quilômetros. Esse ano a gente cortou o percurso de 10, justamente para trazer toda a sociedade para essa corrida. Que a corrida de 5 quilômetros não é uma corrida que exige tanto assim do atleta. Não é que aquele que nunca treinou na vida vai correr 5, mas é uma corrida bem mais fácil que a corrida de 10 quilômetros. Matheus está mostrando para você que nos assiste a camisa da corrida deste ano, essa de cor cinza, também medalhas. As pessoas que participam já saem daqui pelo menos com a medalha, né, Major? Exatamente, com a medalha e com a camisa, né? E o chip, né? Tem gente que faz coloração daquele chip com número, né? Eu tinha um colega que tinha o quarto todo decorado com os números das corridas que ele participava.